É exatamente isso que eu vim falar, o que está escrito na legenda. 5 motivos para você desistir de Portugal ou adiar mais os seus planos. E se você bater o pé e disser, eu vou para Portugal, você precisa ter esses 5 pilares muito, muito, muito bem elaborados. Você não pode vir para cá sem dar atenção para essas 5 coisas que eu vou te falar. Meu nome é Tatiana Pedrosa, eu moro aqui em Portugal, compartilho com vocês a minha história. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito de falar a realidade, eu gosto muito de explicar as coisas aqui pra vocês. Hoje, sempre que alguém me pergunta sobre vir pra Portugal, qual as melhorias, quais as vantagens, se é um bom momento ou não, esses são os 5 principais pontos que eu ressalto com a pessoa, né, sobre vir ou não, sobre valer a pena ou não, e o que eu penso e o que eu vejo. Porque muitas das vezes a gente vive algo, mas a gente também presencia, né, outras situações muitas vezes piores ou melhores daquelas que a gente vive na nossa realidade no dia a dia. Um dos pontos que eu ressaltei aqui, se vale a pena ou não vir para Portugal, é sobre criança. Aqui não é Brasil, eu costumo ressaltar isso sempre. E repito mais uma vez, aqui em Portugal não é Brasil. Em questão de criança, às vezes o Brasil tem um pouquinho mais de bom senso. Isso não significa que Portugal não vai ter um bom senso com você, mas você precisa de fato ter muito cuidado com as crianças ao vir para cá. E que crianças seriam essas, tá? Porque tem aí uma idade. Se você vem para Portugal com filho menores de 12 anos, muito cuidado, porque aqui qualquer coisa fora daquilo que é estipulado como seguro e cuidados necessários com uma criança, você pode estar perdendo aí a guarda do seu filho, tá? Então eu separei aqui algumas coisinhas para mim não me esquecer, que vocês sabem que eu falo e às vezes eu me perco. Então eu separei aqui alguns pontos importantes que você precisa ter sempre em mente em relação a crianças, caso você venha para Portugal com crianças, tá? Eu coloquei aqui, crianças menores de 12 anos não podem sair sozinha da escola. Aí você fala assim pra mim, mas Tati, no Brasil também não pode. Ok, a gente sabe que no Brasil não pode. Mas digamos que porventura aconteça qualquer coisa e o seu filho precisa sair mais cedo da escola. Que foi o que aconteceu com a minha filha. A professora teve aí uma urgência, precisou ir embora, né? E era a única turma que estava tendo aula da escola, era essa turma da minha filha. Então me ligaram para ir buscar ela. Aqui em Portugal, só quem pode buscar o seu filho na escola, essas crianças menores de 12 anos, são os pais, os avós e os padrinhos. E é claro que se você mora aqui há muitos anos, porque sempre vem aquele comentário, eu nunca passei por isso, enfim. Você tem ali alguém que você conhece e você coloca como padrinho do seu filho, da sua filha, e aí essa pessoa pode buscá-la para você. Então tenha em mente que se seu filho for menor, né, menor do que 12 anos, se alguma coisa acontecer, dele precisar sair cedo da escola, se for ter greve, qualquer coisa, é você que vai ter que ir buscar. E lembre-se que isso vai ser descontado no seu salário, né? Então esse é um ponto importante. E tem muito, esse ano não, mas ano passado teve muita greve da escola, teve muitos episódios desses que eu precisei ir buscar a Sara na escola. E a sorte que eu tive no caso da Sara, porque a Sara já tinha mais de 12 anos, porém eu não tinha ainda assinado um papel liberando ela sair fora do horário de aula, ou seja, a professora teve que ir embora, então a Sara precisaria sair ali por volta de 11 horas da manhã e ela não tinha liberação para sair naquele dia, porque a aula seria até acho que 4 horas da tarde, por aí assim. Então, como ela não tinha essa liberação, ela só poderia sair comigo. E eu dei sorte, porque eu tava de folga e fui lá buscar ela. Mas imagina se eu estivesse trabalhando, na época eu trabalhava no Porto, só de ir vir buscar ela, eu ia gastar 1h30, e pra voltar pro trabalho, mais 1h30. Talvez eu perdesse o restante do dia de trabalho, né? Porque eu não dirijo, não tenho carro, então tem esses pequenos detalhes que você tem que se atentar dessas dificuldades que são quase necessárias você passar. Outro ponto muito importante, gente, é que aqui em Portugal tá cada vez mais difícil conseguir casa, tá? Tá assim, quase impossível. Diferente do Brasil, o que eu quero dizer de bom senso que o Brasil tenha mais, é que, digamos assim, uma família não tem condições de alugar uma casa maior. Vão morar ali numa kitnet. Um juiz não vai tirar, no Brasil, tá? O juiz não vai tirar essa criança dos pais pelo simples fato de eles estarem morando numa kitnet. Se chegar lá o conselho tutelar, vamos supor, e a criança estiver limpa, né, as higienes necessárias, né, de um ser humano, a criança é limpa, a criança tem boa alimentação, a criança tá indo para a escola, o ambiente que ela mora é limpinho, então o juiz ele não vai tirar essa criança desses pais. Aqui em Portugal é diferente. Então você não pode morar em quarto com seu filho, tá? Isso é inadmissível. Você não pode morar em T0 com seu filho.
e T1, dependendo ali da idade dessa criança, ou seja, crianças maiores de 5 anos já têm que estar dormindo em outro quarto, não podem mais estar ali dormindo com os pais. Pela lei é a partir de 11 anos, mas eu, antes de fazer esse vídeo, pesquisei e está lá sendo indicado, né, tem no site da Segurança Social, dizendo que entre 6 e 8 anos a Segurança Social já começa a dar aqueles avisos de que, olha, isso não está correndo muito bem, o que está acontecendo, você precisa ter uma casa para colocar essa criança em um outro cômodo, ok? Principalmente porque o que eles entendem? Eles entendem que você não tem condições de manter essa criança e que essa criança vai estar mais segura no abrigo do que com os próprios pais. Então, muita atenção quanto isso. E eu digo isso, gente, porque tá cada vez mais difícil conseguir casa. E eu vejo muito nos grupos de Facebook, principalmente mulheres, né, que estão se separando, mulheres que vêm para cá com filho, falando, olha, o senhorinho me mandou para fora da casa, preciso conseguir uma casa. Eu vejo também muitos pessoas pedindo ajuda no Facebook porque a segurança social já bateu na porta e exigiu que separasse os filhos, tipo menina do menino, então a pessoa precisa arrendar um T3. Então, muita atenção quanto isso, porque aqui fazem mesmo denúncia e a segurança social, a câmera, ela bate na porta da tua casa e ela vai tirar o seu filho de você. Pelo simples motivo de você não ter uma casa adequada para aquilo que eles estipulam ser adequado para o seu filho. O ponto que eu ressaltei aqui são as férias. Gente, no período de férias aqui em Portugal são 3 meses. É agora no mês de junho, julho e agosto. Nesse período, você tem que ter em mente que você vai ter que pagar o ATL para o seu filho, que é tipo uma extensão. Nesse período, seu filho vai fazer passeios, visitas, vai fazer muita atividade criativa, tipo jogar bola, desenhar, pintar, cortar, esse tipo de coisa. E nesse período você paga, tá? E quais são os valores referente a esse período? São aí por volta de 130 até 150 euros, coisa, tipo assim, algo mais básico para o seu filho. Claro que se você quiser mais passeio, mais atividades, é um valor também mais alto. Mas vamos falar de pessoas que ganham salário mínimo e já estão pagando aquilo ali porque de fato é necessário, que são esses pacotes mais básicos. Tá aí por volta de 130 a 150 euros por criança e por mês, ou seja, você vai pagar 150 de junho, julho e agosto para o seu filho não ficar em casa, porque se ele é menor de 12 anos, ele não pode ficar em casa. E você não vai ter férias do seu trabalho durante esses 3 meses. Então você vai ter que pagar. Outro ponto para se ressaltar nesse detalhe também é que, vamos supor, essas crianças nesse período elas vão para a praia, elas vão para vários lugares. Eu vou ressaltar a praia, porque aqui em Portugal, nesse período, eles gostam muito de ir para a praia e consequentemente eles adoecem, né? Porque é uma mudança de temperatura muito drástica. Teria uma ideia, né? Semana passada, domingo, só dar um exemplo, mas domingo tipo tava fazendo 15 graus. Na segunda-feira fez 28. Então assim, as crianças elas adoecem. A gente também adoece, mas a gente aguenta o nosso. Então as crianças adoecem. Agora imagina, você além de ter pago aí, digamos que você pague 150 euros para o seu filho ficar esse período, né, na escola ou fazendo essas atividades, pode ter quase certeza que ele não vai todos os dias, porque pode ocorrer ali dele adoecer. Então você vai ter que trazer ele para casa, ele vai ter que ficar em casa e você vai faltar trabalho. E tudo isso é dinheiro que vai estar saindo do seu bolso, tá? Então se prepare para essas férias de verão, que não é algo fácil. No entanto, hoje eu super entendo que quando eu cheguei aqui em Portugal eu não entendia porque que muitos portugueses fazem muita questão de tirarem férias nesse período. E de fato é por conta das férias do filho, às vezes até dos filhos que estão na faculdade, os filhos maiores, conviver mais com a família e por conta do calor, né? Eles aproveitam muito quando chega o calor para passear, para viver, porque aqui o outono e o inverno é praticamente dentro de casa todo o tempo. E ainda aqui falando sobre as crianças, o último motivo, né, que eu falo para você ter atenção e saber se de fato é isso que você quer na sua vinda aqui para Portugal com as crianças menores de 12 anos, são as crianças, né, de até 6 anos de idade, na qual a escolaridade ainda não é obrigatória. É muito ruim conseguir vaga. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, porque é uma realidade que está aqui em muitos canais. E como eu sempre falo para vocês, eu gosto de falar aquilo que eu não vejo, né? Nos outros canais. E assim, é difícil. O Ravi, se Deus quiser, esse ano já vai pro infantário, né? Eu acho que é creche, na verdade, porque ele vai fazer 3 anos. E assim, é uma dificuldade sem tamanho. Conciliar horários, uma coisa importante também, que eu vou ressaltar, por mais que tenha muitos comentários. Ai, não é assim. Vou dar um exemplo, né?
As crianças entram 7h30 na escola, eu entro 7 horas e meu marido entrava 7h30 no trabalho. Aí eu pergunto de vocês, quem é que vai levar esse menino para a escola? Entende? Então são essas dificuldades, né? Digamos que os seus filhos entrem aí na escola, 7h30, 8 horas, e você vai arranjar um trabalho que vai entrar 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã. Quem vai levar o seu filho para a escola? Aí você fala assim, eu arranjo um emprego no outro horário. Mas aqui em Portugal é muito comum horários rotativos, ou seja, uma semana você está num horário, outra semana você está no outro, e você precisa conciliar tudo isso com a escola do seu filho. Quem diz que é fácil, não sei, tirem suas dúvidas e perguntem onde essa pessoa mora, que terra é essa, porque a terra que eu moro aqui em Portugal, as pessoas enfrentam muita dificuldade para levar os seus filhos para a escola e conciliar esses horários rotativos com o horário da escola, né? Essas que comentam que não, é bom aí vocês tirarem a dúvida com eles e perguntar onde é isso, onde é que é essa empresa que contrata tanto de segunda a sexta. Tirem suas dúvidas para facilitar a tua vida também, como está sendo facilitada dessas pessoas que se dizem maioria, né? Que para mim isso é quase uma raridade, conseguir um emprego aqui em Portugal no qual você trabalha de segunda a sexta, de 8 às 5. Mas tudo bem, troquem aí suas ideias. Segundo motivo que eu ressaltei aqui para você repensar na sua vinda para Portugal. Se você é uma pessoa que ganha mais de um salário mínimo no Brasil, ou se você é uma pessoa que tem um cargozinho a mais. E o que eu quero dizer com isso? Tipo, tem uma parada de produção e você é sempre um pouquinho a mais. Você ali já gerenciou, já foi líder, alguma coisa, e você ganha mais de um salário mínimo. Repense muito bem nessa sua ideia de vir aqui para Portugal. E eu separei também os motivos. Coloquei aqui formação e salário. Diferente do que falam aqui em Portugal. Esse negócio de, porque eles vieram para cá sem formação, bababá, bababá. Gente, só ganha bem aqui em Portugal soldador, pedreiro e eletricista. Se você não tem o objetivo de estudar isso, não se iluda. Mas eu ouvi que TI. Tem muito TI aqui desempregado, sinto informar. Falam inglês também, tá? Então, assim, essa coisa de formação pode até ter acontecido há muitos anos atrás. Hoje, atualmente aqui em Portugal, isso não acontece. E eu vou dar um grande exemplo para vocês. Eu trabalho como cuidadora e no lar onde eu trabalho tem 3, 4 pessoas que têm formação em técnico de cuidado de pessoas e estão ganhando o mesmo salário que eu. Têm a mesma carga horária que eu. Não muda exatamente nada. Então, assim, psicologicamente para mim, que sou uma dessas pessoas que era um cargozinho a mais daquele do operador de produção ou qualquer coisa assim, e também sempre ganhei um pouco a mais do salário mínimo, para mim, às vezes, psicologicamente é meio depressivo, é meio desgastante, tá? Não é que eu esteja reclamando, mas não é fácil. Porque, assim, a forma aqui de como as coisas acontecem não é igual no Brasil. E eu digo isso porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre, aonde eu ia trabalhar, eu pensava, que curso eu posso fazer para ganhar mais? Que curso eu posso fazer para subir de cargo? Então eu sempre fiz muito curso, sempre estudei muito para fazer as minhas coisas e ganhar as minhas promoções no trabalho. E aqui não existe isso, tá? Então é um ponto importante para você pensar sobre isso. Eu, por exemplo, tenho um curso de Excel avançado, intermediário, não é avançado, é intermediário, porque nos locais que eu trabalhei, teve ali um momento em que para você subir de cargo você tinha que conhecer Excel, então eu fiz o curso de Excel. Eu trabalhei como operador de produção, eu tenho leitura de componente, fiz solda, metrologia, sabe? Todos esses cursos assim que era preciso. Não consigo lembrar agora, mas o último que eu fiz foi de qualidade. Era inspetora de qualidade, inclusive fui inspetora de qualidade por conta do curso que eu fiz. Então, assim, sempre eu fiz cursos e procurei crescer nas empresas que eu trabalhei. Mas, infelizmente, aqui está longe de ser uma realidade. Então, isso te desgasta profissionalmente e psicologicamente. Se você está preparado para isso, ok. Outro ponto que eu coloquei aqui muito importante e vale muito mais para as pessoas que já trabalham tipo de autônomo, né? Os microempreendedores que vêm para cá, acontece muito. E aqueles que tinham um cargozinho bem a mais, que é a relação entre chefe e funcionário. Aqui, gente, eu vou até pedir desculpa aos meus seguidores portugueses, que têm muito carinho pelo canal e tudo mais. Peço desculpas, mas eu preciso ressaltar isso, porque não é mimimi. De fato, para o brasileiro, isso assim é um tanto complicado. Aqui, muitas vezes, o teu chefe te chama a atenção de uma maneira que para nós brasileiros é muito ultrapassado, é muito errado, sabe? Que é muito normal um chefe gritar com você. É muito normal
É você ser chamada a atenção por uma coisa que muitas vezes você nem fez. Então, aquilo que no Brasil a gente dizia sempre pro chefe, olha, você precisa aprender a falar, você precisa melhorar o seu jeito de falar, essas coisas assim, que no Brasil para nós é extremamente errado, aqui é normal. Então, assim, muitas vezes hoje, né, eu já estou no meu quarto emprego aqui em Portugal, então hoje eu já aprendi, às vezes, me fazer de surda, às vezes fazer de conta que eu não estou ouvindo aquilo, e simplesmente eu pego o meu psicológico e falo assim, eu tô aqui porque eu quero. Eu tô aqui por um objetivo. Numa hora isso aqui vai ter uma explicação. Porque assim, eu já fui muito chamada a atenção no trabalho por coisas que eu fiquei assim, Jesus, a pessoa não sabe falar, não é assim. E aí você fala assim, ah, mas se alguém falar dessa maneira comigo, eu vou e rebato do outro. Mas imagina que para eles é cultural, aqui para Portugal é cultural. O teu chefe falar babá e tu babá, é cultural para eles, é normal. Mas para nós brasileiros isso não é. E você pensa assim, ah, vai ser de boa. Não é. Porque, assim, me desgastar dessa forma todos os dias no meu trabalho, psicologicamente isso não me faz bem. E o que eu digo assim, por exemplo, o que, que aconteceu uma vez comigo? Eu trabalho em locais onde sempre teve mais de um chefe. E um dos chefes falou pra mim, falou assim, faça isso desse jeito. E eu estava lá fazendo isso dessa forma, que esse chefe tinha mandado, e o outro chefe não sabia que o outro tinha mandado eu fazer isso, um exemplo. E ele veio aqui, babá, você não sei o que, você tem que saber como é que faz, você tem que perguntar, gritou comigo. E aí eu, ouvindo, a próxima vez você pergunta, você não faça mais isso, eu. Aí quando eu ia falar, o outro chefe falou assim, então, ela tá fazendo isso porque eu falei pra ela fazer assim. Ah, tudo bem então, tudo bem então. Então assim, não existe uma desculpa. Não, aquilo ali foi um momento normal. Pra eles isso é extremamente normal. Enquanto pra mim, como profissional, além do susto, eu fiquei assim, caralho, aí, não vai pedir desculpa? Não, não vai. Então, é sobre isso, tá? Você pensa que não, mas esses pequenos detalhes, eles te destroem, te causam ansiedade. Então, você tem que ter um preparo psicológico para isso, tá? E muitas pessoas não conseguem passar por isso. Eu digo porque todos os dias eu digo para mim o motivo de eu estar passando por isso, o porquê, e eu digo assim, eu aguento. Mas não é todo mundo que tem psicológico para isso. Outro ponto que eu ressaltei aqui, também ainda nessa área profissional, é que se você é o tipo de pessoa que, profissionalmente, tá? É o tipo de pessoa que gosta de falar sobre melhorias, coisas que dá ideias no seu trabalho, melhorar o seu ambiente, você é o tipo de pessoa que se preocupa com aquilo que você trabalha. Eu. Então, por isso que eu ressaltei esses pontos. Vou dar um exemplo aqui muito simples, como vocês sabem, né? Cuido de pessoas e é onde os lugares que eu trabalhei, um dos lugares que eu trabalhei, nós tínhamos um problema. A gente tratava das roupas deles. E todas as roupas têm um nomezinho assim na etiqueta. Onde tem etiqueta tem ou o nome do paciente, né, do utente, ou o número. Então, o que estava acontecendo? As roupas estavam sendo lavadas e, como era escrito com um pincel, com o tempo aquilo estava sumindo. Então, assim, nem sempre a gente sabia de quem era aquela roupa. E estava se acumulando muita roupa na qual a gente não sabia de quem era. E também acontecia de um utente ir para casa com uma roupa que não era dele. E a família questionava, olha, ele tá usando uma roupa que não é dele, não sei o quê. Então isso era um problema e precisava ser resolvido. E aí eu dei uma ideia, né? Porque não sei se vocês já viram no AliExpress, nessas lojinhas que tem aqueles adesivos que você pede para vir com o nome, tem uns carimbozinhos, sabe? Que você põe o nome das pessoas na roupa. Usam muito isso em escola. E aí eu dei ideia desse carimbo, desse adesivo. Eu vi que não era uma coisa tão cara, era muito mais acessível até mesmo do que o pincel, porque tipo aquilo ali ia durar muito tempo. E aí falaram assim, olha, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Aí eu, mas assim não tá dando certo, né? Tá gerando aí muitos problemas. A gente ficava às vezes por hora guardando roupa, tentando adivinhar de quem era a roupa, e isso solucionaria muitos problemas. Mas enfim, eu fiquei como chata, né? Tipo assim, ai, brasileira, gosto de dar ideia, bababá. Então é isso. E eu sou esse tipo de pessoa que gosta de melhorar o meu ambiente de trabalho, gosto de trazer soluções. Eu tenho que guardar esse eu pra mim, porque aqui não vale a pena você ficar dando opinião. Pelo menos a experiência que eu tive, os locais que eu trabalhei, tá? Então, se você é esse tipo de pessoa, também venha preparado psicologicamente para entender que não é hora e nem momento, né? Pelo menos o período que você ficar aqui, pelo menos o período que as coisas se desenvolverem mais aqui em Portugal.
E sobre o profissional, foi esses pontos que eu falei. Vamos pro próximo ponto. E agora o próximo ponto que eu separei aqui pra falar pra vocês é o mais velho de todos, assim. Todo mundo fala, todo mundo tá sabendo, mas eu vou repetir. Arrendamento. Não venha para Portugal se você não tiver uma casa te esperando. Principalmente se você for vir com crianças, ok? Agora, se não for vir, tudo bem. Você pode ir arrendar um quarto e tal. Mas se você vem com crianças, com filhos, família grande, arrende uma casa. Procure uma empresa boa, uma empresa com nome, uma empresa que tenha referências na qual você pesquisou essas referências, tá? A minha família errou muito em não vir com relocation, mas isso, gente, foi ano passado. Vou falar uma realidade pra vocês. Tá tão ruim o negócio que até os serviços de relocation não estão conseguindo dar conta daquilo que eles vendem, sabe? O que que é isso? Eu vejo hoje uma coisa que eu acho muito feia, inclusive, que são uns serviços de relocation. As pessoas que prestam esse tipo de serviço pegam a notícia daquele pessoal que tá morando na rua para dizer que você precisa contratar o serviço de relocation para não morar na rua. Olha aqui o exemplo. Gente, isso é muito feio. Até porque muitas dessas pessoas que estão ali morando em ruas pagaram serviço de relocation, receberam golpes, foram iludidas de uma realidade que Portugal não pode te oferecer. E isso eles não ressaltam. Então, isso é uma das coisas que eu não acho bacana. Então, assim, constrói uma ilusão muito grande de algo que eles não conseguem te oferecer e nem estão dando conta do serviço, tá? Então, muito atentos, porque essa questão de arrendamento tá fazendo esse serviço de relocation perder qualidade, tá fazendo muita gente cair muito em golpe, contrato, sabe? Tá realmente um caos sobre isso. Então, tenha a certeza que o serviço que você está contratando é um serviço bom e não vai te fazer parar na rua, porque esse mesmo profissional que vai te oferecer esse serviço vai pegar essa reportagem aqui de uma pessoa morando na rua para dizer que você precisa contratar ele, tá? Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas é a realidade. Porque muitas vezes fala assim, alugue uma casa na aldeia que você... Não, em aldeia, onde for. Gente, não tem casa para arrendar. Muitas dessas empresas, inclusive, estão comprando o que elas conseguem comprar e transformando tipo um T3, transformando num T1 e num T2 ou em vários anexos. Então, assim, as pessoas estão até remodulando casas para passar a ter casas. As coisas que eu vi muito quando eu vim para cá, que eu me iludi, não vou mentir, é que falam muito assim, tem muita casa abandonada e tudo mais. Gente, essas casas abandonadas, que são brigas de herdeiro, que não decidiram o que vão fazer, se vão vender, se vão remodular, essas coisas não vão mudar. A atitude dessas pessoas não vai mudar. Ela não vai vender a casa porque o número de imigrantes está aumentando, porque isso já é um atrito entre eles, isso não vai mudar e as casas vão continuar abandonadas e não vai ter casa. E o que é que eu falo, gente, sobre vender também uma realidade, né? Oferecer uma realidade que não existe nesse serviço de relocation. É muito, mora em aldeia, que você vai morar em lugar afastado e tudo mais, vai pagar um arrendamento mais barato. O que é que eu vejo muito acontecer? Essas casas que estão paradas por muito tempo, que muitas vezes é briga por herança e tal, e tudo mais, o que acontece? Algumas desses profissionais, né, eles conseguem convencer essa pessoa, esses irmãos, sei lá o que, a arrendar essa casa. Só que às vezes essas casas estão paradas há muito tempo, tá? Então eu já ouvi história, por exemplo, de que, eu consegui uma casa muito bacana, bababá, por 250 euros, lá na Caixa Prego, na aldeia. E aí, quando as pessoas chegam lá, são casas, assim, que estão muito ruins, casas com muito mofo, casas com muita infiltração, casas em estados que vão deixar o teu filho doente, vai deixar você doente e vai fazer você ter mais prejuízo do que aquele valor que você está pagando de renda. Então, é nisso que eu falo, sabe? Estão prometendo muita coisa e não estão conseguindo cumprir, porque o problema é que não tem casa. Esse é um problema, tá saturado, tá super saturado, e muita gente entrando todos os dias e infelizmente não tem casa, tá? Então é nesse ponto que eu digo assim que estão oferecendo demais, fazendo marketing demais para um produto que não tem. Então é sobre isso, então tenha muito cuidado sobre casa. Eu falei, ilusão versus realidade, ou seja, eles mesmos vendem uma ilusão e não conseguem suprir o que eles estão vendendo. O número de golpes que estão cada vez mais aumentando, que é, para mim garantir a sua visita, pague 100 euros, 200 euros, enfim, tem muito, muito golpe em cima de arrendamento. E é isso, sobre arrendamento é sobre isso que eu quero falar, e vamos pro próximo ponto. Agora, esse eu vou falar, se prepare que esse eu vou falar. Documentação. Não venha para Portugal sem saber como funciona cada documentação. Que documentação é essa? NIF, NIS, utente, BB4, IRS, atividade, manifestação de interesse, todas as documentações que você precisa, pelo amor de Deus. Não venha para Portugal sem entender como funciona cada documentação.
tá? Porque o que acontece? Cada vez que se passa, advogados estão ganhando mais dinheiro. E assim, nada contra os advogados, mas eles estão ganhando dinheiro, gente. Não eles, mas também as pessoas que oferecem esse tipo de serviço estão ganhando muito, muito dinheiro, porque você, né, não tem coragem de tirar 10 minutinhos, ver um vídeo e tirar uma documentação. Pelo amor de Deus. Tem gente que nem entende como a documentação funciona. Eu vou dar exemplos, por exemplo, do PB4. Gente, o PB4 é uma documentação que você faz no Gov. No Gov, do governo, no site do governo. Você tira 10 minutinhos para ficar na frente do seu celular ou do seu computador e você faz o seu PB4. É gratuito. É um site do governo. Tem vídeo, tem tutorial do governo te ensinando a fazer essa documentação de forma gratuita. Eu conheço pessoas aqui em Portugal que estão pagando 60 euros para uma pessoa, para um advogado ou para quem for fazer essa documentação que você faz em 10 minutinhos. Gratuita. Estão pagando aí. Outra documentação que também você faz muito rápido, você solicita muito rápido. Se essa documentação vai demorar, não interessa se é o Papa, se é o advogado, que é quem for que for lá tirar essa documentação para você, vai ser no mesmo tempo que se você fizer ou se outra pessoa fizer. É o NINS. É só entrar no site, preencher ali uma folhinha muito simplificada, muito simples. E aí você espera o seu NIS. O fato do NIS demorar não é como solicita, é por conta da demanda. Então, tanto faz se vai ser advogado ou quem for, se tiver de demorar, vai demorar. E as pessoas estão pagando para fazer essa solicitação, que demora menos de 5 minutos. E é gratuito. Outra coisa também, tem gente pagando para fazer manifestação de interesse. Gente, é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Estão pagando, assim, tipo, valores absurdos. Eu vou dar uns exemplos bem absurdos de documentação que eu já ouvi aqui que me dói a cabeça. Claro que a gente conversa aqui muito com as pessoas. A gente troca muita ideia e tudo mais. E aí, eu tava conversando com uma pessoa, né? E essa pessoa tava atrás de trabalho, pouco conseguiu o trabalho, tava com um contrato na mão e falou assim, vou fazer minha manifestação de interesse. Ok, eu falei, poxa, que bacana. E aí, um dia, esse colega me liga. Essa minha colega me liga e fala assim, Tati, você conhece alguém que abre atividade? Aí eu falei assim, não, eu conheço a pessoa que eu abri, né, na época do meu esposo, há muito tempo, eu não sei se ela ainda trabalha com isso. Aí eu falei assim, é pra ti? Ela, é pra mim, é porque eu quero fazer minha manifestação de interesse. Aí eu, mas tu não falou pra mim que já tava com um contrato na mão? Aí ela falou assim, tô, mas eu falei com o advogado. E aí ele falou que pra mim fazer a minha manifestação de interesse eu tenho que abrir atividade, porque o meu contrato é por termo incerto. Aí eu, isso não tem nada a ver, amiga. Pode abrir tua manifestação de interesse no artigo 88. E aí ela falou assim, então, mas o advogado falou que não pode, que tem que abrir atividade. E aí ele tá cobrando, ela tá cobrando, ele, eu não lembro, tá cobrando muito caro. Porque sim, um advogado, para ser o representante fiscal, é de fato caro, tá? Principalmente se for advogado, porque assim é muita responsabilidade, é o nome dele. Eles cobram caro mesmo e errado não estão. Mas enfim. E aí eu falei assim, amiga, é o seguinte, tu não precisa. Mas eu preciso porque o advogado tá pedindo. Então o que que ela fez? Eu falei, eu não conheço, né? Foi lá, pagou uma outra pessoa, pagou parece que foi 60 ou 70 euros para essa pessoa abrir atividade para ela. Abriu a atividade e pagou o advogado para abrir a manifestação de interesse dela no artigo 89, ela tendo um contrato na mão. O que que aconteceu? Já se passou aí mais de um ano, ela não fechou atividade, não gerou nenhum recibo, tem uma manifestação de interesse no artigo 89, no qual muitas empresas não contratam, sendo que ela teve a oportunidade de abrir no artigo 88, que é onde a maioria das empresas contratam, ou seja, ela pagou para isso, para se fufu. É isso, gente. Não estudou, não tá por dentro, fica aí caindo em lábia de advogado e de pessoas que vivem de fazer documentação. Pagou para se dar mal, pagou agora uma multa nas finanças, porque já tem mais de um ano de atividade aberta, não fechou no período de isenção, ficou aberta, não fez recibo, tá o maior rolo, 700 euros para as finanças, porque aqui ninguém brinca com as finanças, meu amor. Então, olha só como é que são as coisas. Outra coisa também é sobre, eu já vejo muito relatos de colegas meus mesmo, que pagaram por advogados para reunir documentação e levá-la no CEF. Chegou lá no CEF, documentação errada, sabe? Porque não sabe. Eu vou dar um exemplo de um fato muito simples, que todo mundo aqui já era para saber, pelo menos as pessoas que eu conheço, grande parte sabem. Que quem veio por Lisboa, o carimbo de Lisboa é muito fraco, gente. Então, quem veio por Lisboa, guarde a sua passagem. Se você não sabe, tá sabendo agora. Guarde a passagem, porque na hora de escanear a documentação, aquilo ali fica quase impossível de ver. Então, eles pedem a tua passagem para confirmar que você não entrou de forma ilegal no país.
E isso nada tem a ver com visto ou o que for. É para comprovar que você entrou de forma legal no país. Então é muito necessário ter esse carimbo. Então o que acontece? A gente tem que guardar a passagem. E essa minha colega tinha pago 500 euros para um advogado verificar toda a documentação. E ela chegou lá, não tinha as passagens, o carimbo era fraco. E se eu não me engano, ela veio fazer residência pelo filho. E assim, a filha veio no voo e ela veio no outro voo. Então, o que acontece? Se essa minha colega, né, a filha dela já tem, sei lá, acho que era 16, 17 anos, ia pegar documentação por conta dos estudos. Só que ela veio por Madrid. Então, ela precisava ter comunicado ao CEF que ela tinha entrado em Portugal, porque a imigração foi em outro país. Então, tem todos esses detalhes, ou seja, ela pagou para um advogado ver isso, para um advogado reunir tudo isso, e o advogado conferiu a documentação junto com ela, chegou no CEF, estava tudo errado. Então, assim, eu também tenho vontade de pagar um advogado para verificar a documentação, mas eu tenho uma noção, né, de como que eu faço. É só mesmo pra eu ter certeza, sabe, de algumas coisas. Eu tenho até vontade, não sei se vai funcionar. Até porque, de fato, às vezes com o advogado você consegue um agendamento mais rápido. De alguma forma tem ali algumas coisas que funcionam a mais, mas não por conta da documentação. Então, principalmente eu aqui não vou mentir, eu pago advogado para resolver as questões de documentações da minha filha, né? Por quê? Porque a minha filha, ela tem a minha assinatura, mas não tem a assinatura do pai. Então, tudo que é referente à assinatura do pai, eu preciso recorrer ao advogado para renovar uma documentação que eu tenho, do Brasil, autorizando tudo, morar, tudo. Então, eu sempre tenho que renovar essa documentação e emitir ela novamente para qualquer outra documentação dela. Então, assim, eu pago advogados para esses tipos de serviço, mas não para aquilo que para mim é gratuito e é ao mesmo tempo, ok? Mas é sobre isso, porque tem gente assim que não entende absolutamente nada e deixa na mão do profissional e acaba pagando por uma coisa que de fato nem utilizou. Outra coisinha também absurda que eu ouvi aqui em Portugal uma vez no local onde eu estava trabalhando. A gente estava falando sobre documentação, sobre manifestação de interesse e tudo mais, e a pessoa falou que ela não era igual à maioria. E a gente, como assim? Ela falou que ela não tinha vindo como turista, que ela tinha vindo com carta convite. Aí eu, como assim? Veio com visto de procura de trabalho e tal, e veio a carta. Não, eu vim com carta convite, eu não preciso fazer manifestação de interesse. Aí eu falei assim: tá quantos anos aqui em Portugal? Ela, 2 anos. Sem manifestação de interesse, sem visto, sem residência, sem nada. É, porque eu não preciso. Então, é sobre isso. Então, estudem sobre documentação, venham preparados sobre documentação, aprendam sobre contrato. Outra coisa importante, muita gente aqui em Portugal sofre, porque eu vou dar um exemplo aqui e já aprendam. Quando você contrata, quando você faz um arrendamento, registrado nas finanças, o senhorio registra, gera um recibo para você e fica lá no site das finanças. Então, assim, ele fez, você consegue acessar o site e ver que aquilo de fato está registrado nas finanças e de fato tem recibo. Eu digo isso porque eu já tive colegas que foram, tipo, na junta de freguesia e tal, e falaram assim: cadê o recibo? E ela deu um recibo de papel que não tem nada a ver com o site das finanças. Eu falei: então, ensinei pra ela, falei: olha, entra aqui, 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 e aqui era pra estar o recibo, que inclusive não tá. Ela, mas ele falou que tava registrado nas finanças. Então, mas não tá, né? Ele falou, mas não tá. Então, você tem que começar a aprender sobre isso e ter certeza se aquilo está registrado nas finanças ou não, porque se não tá, é golpe ou você vai cair futuramente num golpe, porque se o teu contrato não está nas finanças, tu não tem direito e garantia nenhuma. Outra coisa também é sobre os contratos de trabalho, gente. Aqui, contrato de trabalho, por exemplo, a empresa vem te dar um contrato, as folhas para você assinar e tudo mais. Eu, na primeira empresa que eu trabalhei, eu acho que eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã e por volta das 9 meu contrato já estava registrado na Segurança Social. O segundo, eu já fiquei meio nervosinha, fiquei ali esperando, esperando, esperando. Passou mais ou menos 2 dias e já estava registrado no site da Segurança Social. O terceiro, acho que foi no segundo dia, e nesse emprego que eu tô também foi no segundo dia, já estava registrado no site da Segurança Social. Agora, se o seu chefe te deu um contrato, você assinou, tudo bonitinho, entregou a documentação, tá se passando dias e não tá registrado na Segurança Social, você não está tendo garantia de nada, porque não tem contrato registrado. Então, aprenda a entrar no site da Segurança Social, aprenda a entrar no site das finanças e verificar se o teu arrendamento de fato está no sistema da Segurança Social, se os teus recibos estão sendo feitos no Segurança Social, não, gente, nas finanças, e se o teu contrato, teu contra-cheque está tudo de fato sendo registrado nas finanças e na Segurança Social. Porque se isso não está acontecendo, tem algo errado, tem aí intenções de no futuro você descobrir que todos esses contratos são falsos. Então aprendam sobre documentação. Não venham para cá cair em golpe
ou perder dinheiro. Sei lá, perder dinheiro é golpe também, mas é isso. Vamos pro próximo ponto. E o último e mais polêmico de todos é: não venha iludido, né? Eu vejo muita gente falar assim: ah, você vem iludido pra ser rico. Eu acho que ninguém vem iludido pra ser rico aqui em Portugal, sabe? Tem muita gente comentando no vídeo: ah, mas veio pra cá ser rico. Ninguém vem. Eu acho que isso é uma realidade muito óbvia hoje em dia e ninguém vem pra isso. Mas não venha iludido com o poder de compra aqui em Portugal. Sim, as coisas são mais baratas. São muito mais baratas. Esse microfone mesmo que eu comprei aqui, olha. Caindo tudo. Esse microfone aqui que eu comprei, por exemplo, olha, que eu acabei de descobrir que tá desligado, então esse pedacinho do vídeo vai estar com qualidade ruim. Ele foi um microfone que eu comprei, tem aqui uma LEDzinha aqui que tá desmontado. Deixa eu ligar ele logo aqui pra melhorar o áudio. Então, assim, esse microfonezinho aqui que eu comprei, ele tá por volta de R$60 no Brasil, esse microfonezinho que eu comprei. E eu acho que eu comprei ele por 2 euros ou foi R$1,99. Então, assim, é de fato um poder de compra maior. Mas, assim, coisas pequenas como essa eu consigo comprar. Mas eu tô aqui há um bom tempo e eu não consigo comprar um celular melhor. Vou dar um exemplo muito simples pra vocês. Então, assim, tem uma ring lightzinha aqui, é uma ring light pequena, mais ou menos assim, desse tamanho, que eu comprei. Comprei também na promoção, deve ter sido por volta de 4, 5 euros. Então, assim, é muito mais barato do que no Brasil. Então, tem coisas que, de fato, são mais baratos. Mas, por exemplo, uma televisão, uma máquina, uma geladeira, que são produtos mais caros, que também são mais baratos do que no Brasil, mas não te sobra dinheiro para comprar. Então, eu vejo muita gente fazendo vídeo, ai, comprei geladeira, comprei isso, comprei... Gente, sim, é mais acessível. Mas o mesmo, você só não parcela igual no Brasil, mas você não consegue receber um salário no mês e ir lá e comprar. Então, fazer isso é muito pesado, porque não sobra 500 euros no final do mês. Pelo menos para minha família não sobra 500 euros. Então, eu não consigo, em um mês de trabalho, lá comprar uma geladeira. É claro que se fosse... Eu conseguia também no Brasil, mas parcelado. E, obviamente, que quando aqui começar a chegar essa coisa de parcelado, os preços também vão aumentar. Até porque, vamos ser sinceros, o preço de um produto à vista e o preço de um produto parcelado é totalmente diferente. O banco ganha em cima disso. Então, a dica que eu dou para vocês é: não venha por conta do poder de compra, porque isso é uma ilusão. É mais barato? É, mas não sobra dinheiro para você sair comprando, tá? Então, as pessoas que falam muito sobre isso, analisem muito bem quanto que elas ganham, do que elas vivem, principalmente aqui na internet, que as pessoas falam muito, mas vivem de internet, ganham muito dinheiro, e obviamente com 2, 3 meses elas conseguem comprar coisas que uma pessoa que vive de um salário mínimo aqui em Portugal não consegue comprar. E obviamente por um bom tempo a tua realidade vai ser essa de ganhar um salário mínimo. Então, é sobre isso, são os 5 pontos que eu acredito serem muito importantes, no quais você precisa analisar se é isso que você quer, se é isso que você quer enfrentar. De tudo isso que eu falei, são coisas que eu vivo, alguns erros que eu cometi, e eu acho que sim, dá pra aguentar, dependendo de qual é o teu objetivo viver aqui. Infelizmente, como eu falei pra vocês e quem vem acompanhando, a gente vai voltar por motivos de saúde, mas assim, tudo isso que eu falei, a gente vive, a gente aguenta, mas tem pessoas que não aguentam. Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas sofrendo mais psicologicamente, financeiramente. Então, assim, se analise bem se você suporta passar por esse tipo de situação. Que se você puder escolher um lugar melhor ou esperar um momento melhor para que alguns desses pontos melhore, como por exemplo arrendamento, esperar teu filho crescer mais um pouco, se você puder esperar, espere. Mas se não, seja muito bem-vindo e vamos lá lutar por aquilo que a gente quer de melhor para nossa vida. E espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu tô elaborando os vídeos das passagens, gente, é porque é muita coisa. Eu, assim, fiz muitas estratégias para conseguir comprar essa passagem baratas. Outro dia veio um Uber Eats aqui e eu conversei com ele, ensinei ele e tudo mais, eu ensinei algumas pessoas. É porque eu preciso de 2 telas para fazer esse vídeo. São 2 aplicativos que eu vou usar. É uma edição um pouco mais elaborada, então eu preciso de fato muito tempo para elaborar o que eu vou falar e editar. Ah, e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me dar o feedback do som pra ver se melhorou mesmo, porque muita gente comentou que o som tava ruim. E eu sei, gente, que o som tava ruim. É porque, infelizmente, o celular que eu tenho não tem muita qualidade e às vezes acaba... Às vezes o vídeo tá até bom, com uma qualidade boa, mas quando eu vou publicar, ele perde a qualidade. Pra quem entende de YouTube sabe o que eu tô falando. Mas o áudio tá aqui, ó. Dei uma melhorada. Tem aqui uma ring light. E vamos ver como é que tá. E a gente vai procurando melhorar, tá? E até a próxima. Deixa o like. Tchau.